um futuro na palma destas mãos. TIM oferece Jornal Nacional. Estados Unidos. A missão que era para ser rotina entra para a história. O ônibus espacial Columbia explode e se desintegra no ar. Faltavam 16 minutos para o pouso na Flórida. Pedaços se soltaram e fizeram um risco de fogo e fumaça no céu do Texas. Todos os 7 tripulantes morreram. Entre eles, um israelense em sua primeira missão no espaço. O presidente George Bush fala à nação e diz que o acidente não vai atrasar o programa espacial. No Iraque, o governo de Saddam Hussein ameaça usar homens-bomba para revidar um possível ataque americano. E os chefes dos inspetores de armas da ONU decidem voltar a Bagdá. Os novos deputados e senadores tomam posse em Brasília. José Sarney é eleito presidente do Senado. Gasolina e álcool sobem na maioria dos estados. Preservação no mar. Recifes artificiais ajudam a salvar os peixes gigantes no litoral do Paraná. E o sábado de gols pelos campeonatos estaduais. Agora no Jornal Nacional. Boa noite. 17 anos depois da explosão do ônibus espacial Challenger, os Estados Unidos voltaram a viver hoje mais uma tragédia no espaço. Minutos antes de pousar na Flórida, o ônibus espacial Columbia explodiu e se partiu em pedaços sobre a região central do Texas. Pela primeira vez na história da Agência Espacial Americana, uma nave explodiu quando se preparava para aterrissar. No momento do desastre, o Columbia já havia entrado na atmosfera terrestre. Uma bola de fogo que se desintegrou em chamas e deixou rastros de fumaça no céu. Essa é a imagem da tragédia com o ônibus espacial Columbia. A NASA perdeu contato com a nave às 9 horas da manhã, meio-dia, horário de Brasília. Faltavam apenas 16 minutos para o pouso, que deveria acontecer em Cabo Canaveral, na Flórida. O Columbia já sobrevoava o estado do Texas, a 63 mil metros de altitude e a uma velocidade de 20 mil quilômetros por hora. O ônibus espacial explodiu no céu. 7 astronautas estavam a bordo. Para 4 deles, era a primeira viagem ao espaço. Nesta imagem, a tripulação pouco antes do lançamento do Columbia, no dia 16 de janeiro. Eles estavam em missão científica para pesquisar os efeitos da falta de gravidade em insetos, flores e no fogo. 16 minutos antes do pouso, eles teriam informado ao centro de controle em terra que havia um problema com um dos instrumentos no painel de comando. Foi o último contato da NASA com a tripulação. Moradores do Texas ouviram o estrondo da explosão. Prédios balançaram. Destroços do Columbia foram encontrados em cidades de 3 estados. Esta casa foi atingida no Texas. A NASA alertou a população para não tocar nos pedaços que podem conter material tóxico. Em Cabo Canaveral, as famílias que aguardavam o desembarque foram levadas por funcionários da NASA para outro local. A bandeira americana foi hasteada a meio mastro em Cabo Canaveral e na Casa Branca. O presidente Bush elogiou a coragem e o idealismo dos astronautas e afirmou que a jornada espacial americana vai continuar. Our journey into space will go on. A hipótese de um atentado terrorista foi levantada, mas para a maioria dos especialistas é impossível que isso tenha acontecido. O ônibus espacial voava a uma altitude 5 vezes maior que a de um avião comercial e estava fora do alcance de mísseis terra-ar. Nenhuma organização terrorista teria equipamentos capazes de derrubar a nave. Hoje de manhã, ao ser acordada pela NASA ao som de uma música folclórica escocesa, a astronauta Laurel Clark disse que todos estavam animados com a volta à Terra, que a música a fazia lembrar dos diferentes lugares do planeta, dos amigos, da família, e terminava agradecendo. Tem sido ótimo trabalhar com todos vocês. Os governos da Índia e de Israel lamentaram a tragédia com o Columbia. Uma indiana naturalizada americana e um israelense estavam a bordo do ônibus espacial. Uma tragédia ao vivo. A televisão israelense mostrava o que era para ser uma festa. A volta do primeiro israelense a conquistar o espaço. De repente, uma bola de fogo riscou a tela da TV. Era o fim de um sonho.
A família de Ilan Ramon, coronel da Força Aérea Israelense de 48 anos, não queria acreditar no que via. O pai do astronauta, que se preparava para dar uma entrevista nessa emissora de TV de Israel, saiu às pressas. Ele, que sobreviveu ao Holocausto como prisioneiro de um campo de concentração, disse que essa foi a maior tragédia de sua vida. Segundo o irmão do astronauta, na família Ramon, todos estão inconformados. Ilan era um idealista, estava lá para servir, disse Gaudi Ramon. A tarefa de Ilan Ramon a bordo do Columbia era estudar como a areia do deserto e outros poluentes na atmosfera interferem nas chuvas e no clima da Terra. Na última entrevista que deu dentro da nave, disse que estava tudo bem e mandava a família esperá-lo com festa. A Índia é outra nação em luto. A astronauta Kalpana Chawla nasceu indiana, mas se naturalizou americana. Hoje, depois da tragédia, os parentes dela rezaram. A mãe de Kalpana disse que sempre teve medo da profissão da filha, que já tinha ido outra vez ao espaço em 97. Ela disse para eu não me preocupar, pois estaria de volta em poucos dias, lamenta a mãe da astronauta. O governo indiano disse que o país perdeu uma de suas mais honradas filhas, uma brilhante jovem cientista. Em Israel, o primeiro-ministro Ariel Sharon também lamentou o fim de um projeto que, segundo ele, daria orgulho e autoestima à nação, castigada por mais de 2 anos de conflito entre israelenses e palestinos. Na última terça-feira, os 7 astronautas a bordo do Columbia pararam de trabalhar por 1 minuto. Estavam homenageando as 7 vítimas do até então maior desastre da história do programa espacial americano, a explosão do Challenger. 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it is clear. Foi há 17 anos, no dia 28 de janeiro, que a Challenger explodiu no ar 73 segundos depois do lançamento. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. A explosão foi provocada por um vazamento em um dos 2 foguetes do ônibus espacial. Além dos 6 astronautas, fazia parte da tripulação a professora Krista McAuliffe. Do espaço, ela ia se comunicar com os alunos na Terra. A tragédia forçou uma parada no programa espacial. Ele foi retomado 2 anos depois. Um programa que, em 40 anos, comemorou sucessos. A chegada à Lua, a exploração de Marte, a estação espacial, o telescópio Hubble e as viagens rumo a Júpiter, Saturno e Netuno. Mas também enfrentou dificuldades. O primeiro Apollo pegou fogo na plataforma de lançamento. 3 astronautas morreram porque não tiveram tempo de abrir a porta da cápsula. 3 anos depois, a equipe do Apollo 13 quase não voltou à Terra. Um tanque de oxigênio explodiu. Os astronautas ficaram sem eletricidade e sem água. Passaram frio, mas 4 dias depois conseguiram pousar no Oceano Pacífico. 5, 4, we've gone for main engine start. We have main engine start. Com o Columbia, a NASA deu início a uma nova fase do programa espacial. Lançou um foguete com formato de avião, que podia ser usado novamente depois de voltar à Terra. A primeira missão teste em 81 foi curta. Em 2 dias, mostrou que o ônibus espacial estava preparado para novos desafios. O Columbia completou 27 missões, colocou satélites em órbita, levou laboratórios ao espaço, entregou peças e alimentos aos tripulantes da Estação Espacial Internacional. Hoje, diante da tragédia, a NASA garantiu que vai descobrir qual foi o problema, vai consertar o defeito e levar adiante o programa espacial.